Senhoras e senhores, estamos de volta com a Confraria Cirúrgica Podcast. Vamos dar continuidade aqui com meus dois grandes amigos cirurgiões, Dr. Lucas e Dr. Caio, especialistas em cirurgia avançada. E hoje nós estamos gravando um episódio um pouquinho diferente, que é tudo que vocês querem saber. Nós estamos contando aqui com várias perguntas da nossa audiência e estamos respondendo, tentando responder todas elas. Se você quiser ter sua pergunta respondida aqui por nós, comentada, manda pra gente, não tem nenhum problema não. Vamos lá, dando sequência. Dr. Lucas, tira uma pergunta aí. Quem que você vai perguntar? E vou fazer essa pergunta agora pro Dr. Caio. Vamos lá. Vamos lá. Olha, essa pergunta é quente e um tanto polêmica. Dr. Caio, o que você acha do balão intragástrico para tratamento da obesidade? É bem polêmica, uma questão, vamos falar assim, bem capciosa. Mas é uma pergunta muito boa. E que, assim, igual em momento nenhum desse programa a gente se abonou de responsabilidade de responder, não o farei aqui hoje. Para a galera entender, né, que nenhum de nós três fazemos esse tipo de procedimento, colocamos balão intragástrico. É um procedimento feito por via endoscópica, onde se coloca, como o nome diz, um balão, né, dentro do estômago, por via endoscópica, e a função desse balão ali é meio que dar uma saciedade e dificultar a pessoa ter uma ingesta alimentar e, consequentemente, gerar um emagrecimento. É um procedimento que, do ponto de vista da nossa realidade de ver questões de emagrecimento, eu vejo duas colocações dele muito características. É um procedimento onde o paciente tem uma tolerância desse procedimento no pós-realização dele muito complexa. Todos nós aqui já atendemos no pronto-socorro pacientes que chegaram com vômitos incoercivos, né, dor abdominal, depois da realização desse procedimento. E, além disso, todos nós aqui já vimos pacientes que tiveram uma recidiva de peso e voltaram, às vezes, até um peso, né, maior do que o inicial do colocação do balão. É um tema que cresce, porque, né, é muito difundido na mídia, funciona mesmo, eles vendem essa ideia como uma posição ali entre a cirurgia bariátrica e o emagrecimento de forma clínica. E a gente, do ponto de vista do Caio, opinião pessoal, eu acho que é um procedimento com baixíssima indicação, muito limitado no tratamento e muito, vamos falar assim, mais midiático do que deveria ser. Não vejo com bons olhos. Sei que eu posso estar acabando aqui até com algumas amizades, mas não vejo com bons olhos. Não é um procedimento onde o paciente entra no meu consultório e eu comento sequer que ele existe. Eu acho que quando a gente tem uma indicação de cirurgia bariátrica, ela é a modalidade de escolha. E os pacientes que não têm essa indicação de cirurgia bariátrica, eles têm que tentar, né? Vão tentar ali os métodos clínicos de emagrecimento. Acho que meu posicionamento sobre o balão intragástrico é esse. Já tivemos casos, inclusive, de complicações desse balão intragástrico que acabaram tendo que ser resolvidas por via cirúrgica. Comenta aí, André. Doutor André, comenta pra gente um pouco sobre a questão do balão intragástrico e das respostas. Tema polêmico e muito quente. O que eu vejo? O que eu vou falar aqui ele é baseado em informação técnica, científica, congresso, estudos e etc. O balão ele é factível, ele tem as indicações, mas elas são muito específicas e precisas. O que a gente vê, e talvez essa repulsa pelo balão por parte de quem faz a cirurgia bariátrica, principalmente, é mais porque tem uma banalização da colocação de balão. As operadoras de saúde, acho que não pagam, ou raramente pagam esse tipo de procedimento. Ou seja, o paciente paga, o médico faz. Então, existe um viés muito grande que é esse mercado. Tá? Eu estou falando aqui isso muito abertamente. Mas, então, as indicações, o acompanhamento para se fazer esse tipo de procedimento, eles praticamente não existem. Diferentemente do paciente que vai entrar num projeto, né, num processo de emagrecimento para a cirurgia bariátrica,
que ele tem que passar na consulta com nutricionista, psicólogo e uma outra infinidade de especialistas, quem faz a colocação do balão não precisa de passar por nada disso. Ou seja, o indivíduo vai lá e fala, ó, aqui é a clínica que coloca balão? É. Ah, quanto que é? Tanto. Ok. Aí paga lá, vai lá e faz o procedimento, né? Não tem, assim, muito porém, né? Como não depende de liberação de operadora de saúde, nem nada disso, fica muito sem critério, né? Então, a gente vê que paciente que às vezes não tem indicação, vai lá e coloca, tem a expectativa de que a resposta do balão seja de uma forma e não muda a forma de pensar ou as mudanças de estilo de vida, né? Que são o foco para perder peso, para emagrecimento saudável, não mexe em nada disso. Então, eu vejo muito essa banalização. E quando retira o balão, que ele fica lá 6 meses, 1 ano, quando não rompe, né, e etc., dá outras complicações, tem o reganho de peso, porque a pessoa, ela não teve essa educação, entre aspas, da mudança do estilo de vida. Mais ou menos. Mas, assim, tem algumas indicações que eu acho válida. Paciente super obeso, com IMC de 60, 70, aqueles casos de televisão mesmo. Eventualmente é válido, né? Nos congressos discute muito isso. Colocar um balão nesse paciente para fazer uma transição, uma ponte, para perder um pouco de peso e, num segundo momento, fazer uma operação, porque fazer uma operação de primeira em paciente super obeso, assim, também é um desafio muito grande, do ponto de vista técnico mesmo, né? De ser factível de ir lá e fazer a operação. Mas eu penso muito desse jeito. O que você acha? Ótimas respostas. O balão gástrico, ele é um dos métodos de tratamento da obesidade e do sobrepeso. A obesidade, por ser uma doença tão complexa, tem várias modalidades de tratamento. E o balão é uma delas. É uma técnica que é autorizada pela ANS, né? Ou seja, é validada pelas instituições de saúde do Brasil. Então, ela pode ser realizada, mas tem essa questão mercadológica, ou seja, o paciente vai, se ele quer, ele paga, o médico vai lá e coloca o balão. Então, os critérios são um pouco específicos para algum tratamento. Entretanto, eu entendo que o balão gástrico ele não tem os efeitos metabólicos, além do que você falou, que a cirurgia bariátrica consegue trazer. A elevação do GLP-1, que tem após a cirurgia do bypass, as alterações da grelina, peptídeo YY, ou seja, questões hormonais, que a gente poderia entrar em questões técnicas, mas que não se aplica agora, que são resultado da cirurgia bariátrica. Então, essas alterações hormonais que alteram saciedade, alteram o apetite, também influenciam muito no resultado a longo prazo. Então, o resultado a longo prazo do balão, ele é limitado. Ele tem que ser visto dessa forma. Ele consegue emagrecer o paciente? Consegue. Entretanto, ele tem uma taxa do retorno do peso, de engordar de novo, maior do que a da cirurgia bariátrica. Toda técnica pode permitir que o paciente engorde de novo. Entretanto, os números do balão são um pouco maiores. Então, não é um tratamento que funciona para todo mundo. Ele funciona para uma quantidade limitada dos pacientes a longo prazo. Mas aquele paciente, por exemplo, que não se adaptou bem com a medicação, os medicamentos modernos para o tratamento da obesidade atualmente. Não tem indicação para cirurgia bariátrica. Muitas vezes ele não tem obesidade grau 2 com comorbidades ou não tem obesidade grau 3. Ele está nessa faixa de obesidade grau 1 e sobrepeso e já vem tentando outros métodos sem sucesso. Sim, o balão pode ser uma indicação para ele. Mas esse excesso de balão, esse excesso de essa banalização do balão com um viés mercadológico não é a forma que eu acredito que a gente deve tratar a obesidade. Ela é uma ferramenta, mas não é a principal, não é... os resultados não são ótimos, mas é um dos arsenais aí no tratamento da obesidade que os pacientes podem contar, mas o ideal é estar acompanhado por profissionais éticos e corretos para saber indicar ao paciente as ferramentas corretas no momento adequado para eles. É isso aí. Sem contar, né, que só pontuar aqui, assim, para não prolongar muito, a gente vê paciente que às vezes nem tem obesidade, sequer sobrepeso, que coloca o balão porque acha que está acima do peso, que o balão vai fazer uma mágica. Né? Cara, não eu acho que por aí. Enfim. Esse viés mercadológico em volta do balão acaba que sobrepôs essas indicações muito restritas e todas que ele tem.
Já tive conversas, né, com colegas que realizam o procedimento de colocação do balão e que eles defendem esses aspectos assim de pontuar de uma forma muito colocada, né, de muito precisa onde cabe o balão dentro de um tratamento. No mais do ponto de vista onde está sendo amplamente difundido como uma técnica que eles falam, né, que é curativa da obesidade, que é essa questão toda de né, menor invasão, tudo isso eu acho que passa por vieses que extrapolam as indicações médicas e técnicas e científicas que envolvem o procedimento. Então eu volto a reforçar que, do ponto de vista, o tratamento de obesidade se faz, né, de forma com cirurgia bariátrica, acompanhamento multidisciplinar, da maneira que a gente tem feito hoje em dia. Vai lá, cara. Posso puxar Manda aqui outra. Tema pesado, né? Tema denso. Quem que vai responder agora? Pô, essa daqui acho que todos nós podemos responder. André, começa aí. Você atende plano de saúde? Olha, pergunta boa. Sim, atendo plano de saúde. Depende do plano, né? Na verdade, depende do convênio, que o pessoal confunde plano de saúde e convênio, né? Então, convênio é determinada operadora grande. O plano, cada convênio tem uma infinidade de planos. Tem convênio que tem plano muito bom, tem convênio que tem plano mais básico, inferior. Então, assim, sim, a gente atende convênio, plano de saúde, depende muito de qual que é. Hoje em dia, alguns convênios e planos estão restringindo muito a carteira desses clientes para determinados médicos e cirurgiões. Mas, de uma forma geral, sim, a gente atende normalmente e faz a cirurgia, a operação pelos planos de saúde. Isso daí não tem nenhum problema, não. Você atende? Isso mesmo, a gente atende plano de saúde, atende algumas consultas por plano de saúde no consultório, aqueles convênios, aqueles planos e convênios que autorizam o faturamento de consulta no consultório e também fazemos cirurgia por planos de saúde. Também atendemos pacientes particulares que não têm plano de saúde ou que desejam consulta particular porque determinado convênio não é credenciado no nosso consultório, por exemplo. E então a gente está sempre à disposição para atender os pacientes da melhor forma. Sempre que tiver alguma dúvida, pergunta para a gente, pergunta para a secretária, a gente pode esclarecer e tirar essas dúvidas. Também atendo convênios, plano de saúde. Eu acho que uma coisa legal que é da gente pontuar, e que às vezes muitos pacientes não sabem, porque não é tão difundido assim, principalmente aqui falando da nossa realidade de Minas Gerais. Mas muitos convênios trabalham com a modalidade de reembolso de consultas, né? Para você que quer consultar com um determinado médico e o consultório dele, ou ele mesmo, né? Eu não estou falando só da gente, né? Para qualquer especialidade isso é válido. Ele não atende o seu convênio. Vários convênios, procura isso junto com o seu convênio, liga para a operadora e pergunta, trabalham com modalidades de reembolso da consulta. Então, você vai pagar particular e o convênio faz reembolso de ou valor total ou uma parcela desse valor. Isso é interessante ser pontuado. Cara, você tocou num assunto bom, porque às vezes o paciente tem um plano de saúde que ele paga caro para ter aquilo, então ele acha que sim, não, eu pago caro e eu entendo perfeitamente, mas o plano é muito restrito, né? Então, você propõe essa questão do reembolso, as pessoas, principalmente aqui, né? O povo mineiro acha que você está cobrando dele. Não, não tem nada disso. A gente pode até gravar um episódio, trazer um gestor de saúde aqui para falar minuciosamente sobre isso, né? Mas é uma prática totalmente normal, principalmente em São Paulo, em outros locais vários, né? Então, esse daí é uma coisa que o pessoal tem que conversa saber mesmo. né? Liga para sua operadora, muitos convênios, né, trabalham dessa forma. Isso. E porque às vezes você entra lá, né, olha na cartilha lá, os médicos que são conveniados, né, cooperados esse convênio, são determinados e é uma possibilidade. É legal falar disso aqui também, porque pouca gente sabe disso. Vou tirar uma aqui agora. Muito bem. Quem que vai responder? Você ou você? Eu. Doutor Lucas. Vamos lá. O paciente perguntou o seguinte: tenho uma pedra na vesícula de 17 milímetros. Preciso fazer a cirurgia?
É uma condição muito rotineira lá no consultório o paciente chegar com um exame como esse que esse paciente tem. Então, a pedra dela tem 1,7 cm, né? 1,7 centímetros, que é uma pedra de um tamanho médio a grande, não é uma pedra gigante e nenhuma um microcálculo. A cirurgia da vesícula ela está indicada para todos os pacientes que têm sintomas relacionados à pedra da vesícula. E também pacientes que muitas vezes têm pólipos associados à presença da pedra, e isso são situações, vamos falar assim, mandatórias do tratamento cirúrgico. Então, para esse paciente, é muito provável que ele precise sim de fazer a cirurgia para retirada de toda a vesícula junto com a pedra e deixar esse assunto encerrado, resolvendo a questão das dores, dos sintomas que ela pode ter, resolvendo a questão de uma possibilidade de uma infecção, uma crise da vesícula fora de hora, numa viagem, num feriado, numa data comemorativa, e deixar esse problema encerrado. O melhor caminho, em geral, é fazer a cirurgia eletiva, programada, fora do ambiente da urgência, embora a urgência muitas vezes é necessária também. Então, o que eu indico para o paciente é vincular um cirurgião no consultório, entender sobre o problema e quais são as consequências dele e entender sobre o tratamento, que é a retirada da vesícula por vídeo e também as consequências dele. A cirurgia é feita, né, pelo cirurgião, especialista, e a recuperação é rápida, é um tratamento muito adequado e esse paciente, a grande maioria das vezes, ele tem uma recuperação bastante legal. Quer comentar? Cara, realmente, né? Indicação tem. E uma coisa que já que falou de tamanho de pedra na pergunta, que eu acho legal, e uma vez eu comentei disso no Instagram e gerou uma repercussão bacana, que existem pedras pequenas e pedras muito grandes. E que cada um desse tipo de pedra envolve riscos distintos, né? As pedras menores, que às vezes a gente pensa assim, pô, minha pedra é pequena, associando às vezes à pedra dos rins, né? Que menorzinha às vezes é expelida de forma natural. A pedra pequena, no caso da vesícula, ela impõe alguns riscos graves de complicações, que são os cálculos que migram na vesícula e geram ali o entupimento, né, do ducto que leva à secreção pancreática, causando pancreatite e outras doenças associadas. Então, muitas vezes, assim, o cálculo pequenininho da vesícula, vão falar que pode ser até um pouco mais perigoso para o paciente do que o cálculo grande, que é meio que o contrassenso da visão geral de todo mundo e quando a gente faz essa analogia pedra por pedra com a questão do rim. Beleza. Acaba que assim, o tamanho da pedra na vesícula, ela influencia no tratamento, sim. Mas não é assim, não mudou. 2 milímetros não é o que muda o desfecho, né? Então, o fato é, o paciente que tem um cálculo grande na vesícula, ele merece uma consulta, pelo menos, com um especialista, né? Para saber se aquilo está gerando alguma repercussão, se ele está completamente assintomático e aí vamos esperar, ou se ele está tendo alguma demanda, algum sintoma, eventualmente quando alimenta, se ele está tendo crises repetidas, porque esse tipo de cálculo, né, grande, 17 milímetros, ele é um cálculo bom, vamos falar assim, né, entre aspas, para dar cólica biliar e colecistite. Então, sendo que isso daí acaba que gera um desfecho cirúrgico de urgência, que sendo o ideal, uma cirurgia mais programada, eletiva. Mas acho que é isso. Perfeito. A maioria desses pacientes, eles vão terminar em cirurgia, né? Então, ele está lá com 30, 40, 50 anos e descobriu essa pedra de 17 milímetros. É muito melhor ele programar essa cirurgia para um momento breve, um momento próximo, do que esperar ele ter 70, 80, 90 anos para desenvolver um problema na vesícula e fazer essa cirurgia fora de hora, num momento com a saúde mais comprometida. É muito mais adequado tratar de forma programada, de forma precoce, para deixar esse assunto mesmo encerrado e resolvido. Perfeito. Vamos para a próxima. André, fiz a cirurgia de hérnia umbilical e voltou. Preciso fazer de novo? Caramba, né? Isso é uma situação que, assim, não vou falar que é frequente, mas não é raro de deparar no consultório. A cirurgia de hérnia, e a de hérnia umbilical também, ela tem um índice de recidiva, que é a hérnia voltar, mas que ele é baixo, né? Gira ali em torno de 1, 2% dos casos, é muito baixo.
mas eventualmente isso acontece. E se isso acontece, não tem outra forma de tratar a hérnia recidivada, ela é uma hérnia. E tem que realmente fazer uma nova operação para tratar ela por definitivo. E aí cabe saber se alguns detalhes do que foi feito ou de como o paciente se comportou no pós-operatório. Muito frequentemente acaba que o paciente leva a culpa de ter retornado a hérnia, né? A verdade é essa. Muitas das vezes ele acaba fazendo um exagero, um esforço físico mais exacerbado, mas do ponto de vista técnico da operação, isso daí acaba influenciando. Se utilizou uma tela ou não, o jeito que foi feita a reparação da hérnia. Mas, objetivamente, uma hérnia recidivada é uma hérnia, então ela merece ser tratada assim, principalmente se ela estiver causando incômodo, sintomas. Uma coisa que é legal pontuar dessas recidivas, igual você falou, que realmente às vezes o paciente acaba que leva a culpa, porque, né, extrapolou, não fez o repouso que deveria ter feito ali naquele momento e tudo. Mas existem outras questões também que fazem aumento de recidiva, né? Ou uma mulher que, depois de corrigir a hérnia, tem uma gestação, né? Então, assim, tem aumento do volume abdominal, alteração de toda a conformidade, então pode recidivar. Ou o paciente tabagista, igual o Lucas está me lembrando aqui, que é importantíssimo pontuar que tem uma cicatrização pior. Você falou do detalhe técnico de colocação ou não de tela, que previne um pouco de recidiva. Pacientes que fizeram cirurgia de hérnia, às vezes, muito tempo atrás também, né? Que não tinha tanto um refinamento técnico na cirurgia. Isso tudo também aumenta a recidiva. O paciente que ganhou muito peso, também aumenta a chance de recidiva. Todas essas questões. E com relação ao tratamento, é o que você falou, hérnia, o tratamento dela é cirúrgico, ainda mais em casos sintomáticos. O que você acha? Acho que é isso mesmo. Se o paciente tem a hérnia e ela voltou, importante o paciente voltar no médico que ele confia, importante o paciente voltar no médico que ele confia para fazer esse acompanhamento. Então, é importante que seja examinada. Como que descobriu que essa hérnia voltou? Estufou de novo o umbigo? Beleza. Não, fez um exame que mostrou isso. Às vezes não está sentindo nada, às vezes não é uma recidiva verdadeira. Tem que confirmar se a hérnia voltou de verdade ou se é um laudo de exame que está gerando um fator confusional. Então, se a hérnia voltou, está dando sintoma, está abaulando novamente, é importante que o paciente se vincule ao profissional que ele confia para avaliar a necessidade e a possibilidade de repetir a cirurgia. Acredito que a hérnia umbilical é uma cirurgia, uma doença e o seu tratamento cirúrgico muito menosprezados, por ser uma cirurgia que remunera mal. Então, o profissional ganha mal para fazer aquela cirurgia, ganha pouco para fazer aquela cirurgia e, por isso, é uma cirurgia que acaba sendo menosprezada e considerada uma cirurgia fácil. Fala, não, essa é uma cirurgia fácil, hérnia umbilical, cirurgia fácil. Sim, ela não é uma cirurgia tecnicamente difícil, como uma cirurgia do pâncreas, uma cirurgia do baço, uma cirurgia do fígado e das vias biliares, ou de um tumor do aparelho digestivo. Realmente é uma cirurgia superficial, uma cirurgia de complexidade menor, mas não é por isso que ela pode ser menosprezada, porque quando ela é menosprezada e não é feita adequadamente, a hérnia volta, como nesse caso do paciente que nos perguntou. Portanto, é muito importante que o paciente, quando vai procurar um tratamento cirúrgico, ele entenda o valor que está sendo aplicado, não financeiro, não o custo, mas o valor que está sendo aplicado naquele tratamento da saúde dele, para que o tratamento que ele receba seja de ponta, uma cirurgia de qualidade, para que a hérnia seja corrigida uma vez só e não volte. E se ela voltar, que isso seja numa situação muito rara. Ou seja, o cirurgião que opera hérnias no umbigo e vira e mexe essa hérnia está voltando nos pacientes, os resultados não estão legais. Isso não está bom. Ou seja, talvez não vale a pena seguir aquele caminho. Talvez o cirurgião não está valorizando o tratamento da hérnia umbilical adequadamente. Portanto, acho que ela tem que ser valorizada como qualquer outra, tem que ser feita com muito capricho como qualquer outra. E se o profissional está achando ruim que aquela cirurgia remunera mal, é melhor ele não trabalhar com isso. Um detalhe importante que a gente já falou em outras perguntas aqui é questão do... O que eu ia falar? A questão da questão artesanal da operação. Né? A cirurgia da hérnia não é um produto. Vou comprar uma cirurgia da hérnia aqui. Tudo igual. E é tudo igual. Não é. Né? Isso daí é quando, né, recidiva. Claro que, né, a gente não está culpando necessariamente o cirurgião dessa paciente, mas não é um produto que você vai lá, eu quero um desse. Né? Não é. Então, isso daí é prova do que a gente fala e refala. Isso. Né? Com certeza. Vamos lá. Mais uma rodada de perguntas aí. Será que a gente consegue finalizar todas essas perguntas?
Não, cara, tem um cara aqui. Viu? É, vamos ver. Tira uma boa aí. A gente pode voltar aqui e fazer mais episódios Vamos. desse. Eu tô achando divertidíssimo. Foi muito bom. Essa daqui provavelmente veio de um acadêmico, um residente e tudo. Pro Lucas. Como decidir qual fio usar quando for fazer uma sutura? Só pela terminologia que foi usada assim, né? Alguém da área. Excelente. Explica o que é sutura no começo. Excelente pergunta. As suturas são os pontos, né? Quando o cirurgião está costurando a pele ou costurando o músculo para fechar o abdômen, ou corrigir uma hérnia, ou fazendo uma conexão entre o estômago e o intestino, que é uma anastomose, muitas vezes são utilizados fios e a gente costura aquilo ali para fazer a conexão, a junção de um órgão com o outro, seja da pele, de um lado da pele com o outro lado da pele. Então, são os pontos, as suturas são os pontos. E a gente utiliza fios de sutura. O mais conhecido pelos pacientes são os fios da pele, porque são os fios que o paciente vê. Muitas vezes aquele fio de nylon, que é aquele fio pretinho, que é utilizado quando ele leva um corte no pronto-socorro, e é suturado aquele fio pretinho, que é o fio de nylon. Entretanto, existe uma infinidade de fios. Ou seja, fios que são absorvíveis, que derretem sozinhos, fios que são absorvíveis de rápida absorção, que vão embora rápido, fios que são absorvidos de forma muito lenta e prolongada, fios que são inabsorvíveis, que nunca derretem, ficam lá no paciente para sempre. Então, cada fio é utilizado para o seu uso específico. E, claro, cabe ao cirurgião tomar essa decisão. Então, a gente conhece muito isso, dedica muito a nossa especialidade, a gente busca utilizar o melhor fio que a gente tem para as hérnias e para fechar a musculatura num corte no abdômen, por exemplo, que é o fio de PDS. Então, a gente tem esse fio que é ótimo, um fio de alta qualidade, muito próprio para ser utilizado na musculatura. Já o fio para as anastomoses, a gente gosta mais dos fios monofilamentares, que é aquele fio lisinho, que não parece uma corda, não parece uma trança. Então, aquele fio lisinho para fazer as anastomoses tem algumas ótimas opções, principalmente os absorvíveis, também pode ser utilizado algum inabsorvível. No caso das hérnias, a grossura do fio também importa, fios mais delicados para alguns tipos de tecido fazem diferença. Portanto, cada tecido, cada órgão, cada cirurgia, cada condição daquele tecido vão definir a sutura que o médico mesmo vai escolher. E é importante o conhecimento. Não é aquilo, eu aprendi na residência que usa esse fio e vou usá-lo para sempre. Claro que não. O estudo, o aprendizado, o aperfeiçoamento contínuo vai gerar as melhores escolhas em cada situação. Eu até sei quem fez essa pergunta, sabe? Ela é acadêmica, seguidora e paciente nossa. Legal. E é legal, é interessante, porque, na verdade, não existe no livro escrito o tipo de fio que você vai utilizar, né? E... assim, existe toda uma ciência por trás dos fios, da agulha que o fio utiliza. Tem uma ciência, assim, realmente envolvida, né, na tecnologia. E os fios também vêm evoluindo para fios melhores, né, que diminuem a infecção, a durabilidade, enfim. Mas, realmente, o que precisa é do treinamento do cirurgião para fazer a determinada operação e a expertise de saber escolher o melhor fio para cada situação, né? É difícil de falar assim qual fio utilizar, como escolher. É realmente o bom senso, a delicadeza. A gente tem uma tendência a utilizar fios absorvíveis, né? Porque isso daí a gente já viu outros pacientes com suturas de fio inabsorvível que ficam o resto da vida, para sempre mesmo. E às vezes acaba causando um problema, né? Ou para sempre. Então, é mais nesse bom senso, na prática, estudando mesmo e acompanhando a evolução dos fios, que antigamente o pessoal usava o catgut, né? Tripa de gado. Ninguém mais usa isso. Era um fio muito utilizado. Enfim. A turma da Uro vai ficar chateada que você falou que ninguém usa catigu, viu? Não usa não. Mas só para falar um pouquinho também dessa questão de fio, eu vou falar da parte de pele, que é a parte que o paciente vai ver mesmo, que nosso espectador vai estar vendo ali. É uma questão dos fios de pele, porque às vezes o paciente fez uma cirurgia letiva e recebeu pontos ali que foram o fio que cai sozinho, que são os fios absorvíveis, que a gente pode usar na pele também, determinados tipos. E às vezes vai no pronto-socorro, uma ferida traumática, né? Caiu, cortou, caco de vidro, facada, enfim. E a gente vai usar um fio de nylon, fio pretinho mesmo, que é o mais usual. Por que a gente não usa tanto fio absorvível no pronto-socorro, né?
mesmo porque são feridas que não foram feridas estéreis, não foram feridas cirúrgicas. Então, a gente tem que sempre pensar nesse tipo de questão também na hora de fazer uma sutura, principalmente ali no pronto-socorro. Aí, outros detalhes técnicos também, porque às vezes o paciente vai lá e fica assim, não, fizeram aqueles pontinhos separados em mim, a minha cicatriz ficou parecendo uma linha de trem. A outra pessoa fez a cicatriz ficou uma linhazinha, o fio estava lá dentro, debaixo da pele, mesmo que tirou ou não. Isso também são detalhes técnicos que vão ser ditos ali na hora. Às vezes estava tendo um sangramento mais importante e esse fio, esse pontinho separado, que vira ali uma linha de trem, é mais indicado, dependendo do tipo de momento que o paciente está vivendo ali. E os fios absorvíveis, né, que caem sozinhos, tem uma comodidade para o paciente que não precisa tirar, mas às vezes também tem uma desvantagem que às vezes alguns pacientes têm uma reação inflamatória local ali na absorção desse fio, que é um pouquinho mais proeminente, pode gerar um pouquinho mais de coceira. Tudo isso tem que ser muito individualizado. Então não tem receita de bolo de sutura também não. Eu acho que assim, o que mais a gente vê é que no pronto-socorro mesmo a gente vai usar os fios de nylon, que são fios que a gente vai retirar depois para essas feridas que não são feridas não estéreis, feridas não cirúrgicas. Beleza. Vamos para a última rodada? Vamos. Vou tirar uma última aqui. Chacoalhar aqui para ver se sai uma boa. Olha só, um tema um pouco diferente agora, e é bom que surgiu essa pergunta. Meu refluxo tem atacado com frequência. Acha que a cirurgia pode resolver? Doutor Lucas, responde essa. Ótimo, André. Eu gosto muito de tratar a doença do refluxo, então fico muito feliz de responder essa pergunta. Só caiu pergunta boa para você, né? Acho que vocês direcionaram bem, agradeço. Vamos lá. Então, a doença do refluxo, ela é uma doença que a primeira linha de tratamento é o tratamento clínico, que envolve emagrecimento, mudança de alguns hábitos, alterações na dieta. E muitas vezes o paciente fica muito bem controlado com o tratamento clínico do refluxo. Portanto, se esse paciente já faz o tratamento clínico, se envolveu nessas medidas medicamentosas e comportamentais e de dieta, e o refluxo continua incomodando mais do que ele deseja, pode ser que ele seja, sim, um paciente candidato à cirurgia, como ele perguntou. Portanto, a cirurgia do refluxo ela é uma opção para o paciente que tem um refluxo mais acentuado, sintomas muitas vezes que não se resolvem totalmente com as medidas clínicas, ou aquele paciente que já tem uma esofagite, que é aquela inflamação decorrente do refluxo, ou um esôfago de Barrett, que é um outro detalhe técnico. O paciente que já chega nesse nível, esse paciente pode precisar da cirurgia do refluxo, sim. Portanto, o sintoma é um indicativo, a depender se ele está tratando clinicamente ou não. Se ele já for um paciente de tratamento clínico, que é o tratamento de entrada, sim, a cirurgia do refluxo pode ser muito bem indicada para ele. Beleza, ótima resposta. Assim, perfeito, né? A gente tem um episódio muito legal sobre refluxo. Podem assistir. A gente elucida tanto a parte clínica quanto os exames e tudo. Mas uma coisa que é interessante pontuar é que não é todo o refluxo que é cirúrgico. Isso, assim, né? A maioria, inclusive, né? A gente tem casos que vai ser tratamento clínico. E uma coisa que é muito legal que a gente tem que entender é que os sintomas de refluxo que são causados por abusos, né? No sentido assim, alimentação copiosa, abuso de álcool, tabagismo, outras medidas que têm que ser feitas antes de pensar diretamente em cirurgia. E eu acho que, assim, como toda cirurgia, como tudo que a gente vai falar aqui, análise individualizada de cada paciente. Eu recebi uma mensagem no Instagram de uma paciente de São Paulo, inclusive, pedindo indicação, se eu conhecia alguém de lá, ou se eu fazia atendimento por consulta, que ela tinha uma hérnia de ato pequena e muito sintoma de refluxo, né? Uma hérnia ali do estômago muito pequena e muito sintoma de refluxo. Porém, ela tem uma esclerose, uma doença de motilidade do esôfago que está gerando ali também sintomas de refluxo. Então, assim, é muito individualizado. É muito, muito difícil falar assim, não, eu tô com um sintoma de refluxo persistente igual a cirurgia. Não é assim, é uma doença multifatorial que tem que ser analisada muito individualizada. Muito bem. Respondendo objetivamente essa pergunta, a doença do refluxo, respondendo objetivamente,
O refluxo, eu acho que ele pode seguir 3 caminhos. O paciente tem que saber que ele pode ser um refluxo fisiológico, que todos nós podemos ter, e isso é normal, é fisiológico. O paciente tem a primeira linha de tratamento, que é com medicação. Então, a cirurgia não é a primeira opção para esse paciente. Tá? Tem a doença do refluxo confirmada realmente, esofagite, entre várias outras coisas. Vai tomar remédio, vai tratar e vai fazer um acompanhamento endoscópico com um especialista. Não melhorou, tratou e tudo mais, está tendo uma recidiva ou está tendo complicações da doença do refluxo, esôfago de Barrett, enfim, são complicações da doença do refluxo acentuada. Esse paciente ele pode ser sim um candidato à operação, né? Mas a gente precisa de mais dados, mais informações para saber direcionar qual que é o melhor tratamento para esse paciente. E não só para esse, mas como para todos. E o paciente também tem que saber que ele tem que compartilhar a decisão se o tratamento vai seguir clínico ou se vai ser optado por fazer uma operação, fundoplicatura por vídeo, etc. Ele tem que participar dessa decisão. Ele pode, né? Na consulta a gente pode conversar a respeito para definir qual o melhor caminho para essa situação. Acho que é por aí. Excelente. Posso fazer então a pergunta? Pode. Saideira, né? The last one. Então, escolher uma pergunta boa aqui. Então, essa vai para quem? Para o Dr. Caio? Vai lá, cara. Vamos lá, então. Dr. Caio, quais médicos eu preciso consultar antes da cirurgia bariátrica? Pois é, né? Começar então a cirurgia bariátrica pela indicação que o Lucas já falou mais cedo e tudo, mas os médicos que vão ser consultados, né? O cirurgião, que vai participar ali, né, efetivamente fazendo a cirurgia, e as seguradoras, né, e por questões de segurança, a gente precisa de certos laudos técnicos de outras especialidades, que vai do endocrinologista, tem um nutricionista, uma avaliação psicológica, uma série de outros, né, profissionais que devem ser consultados e avaliados antes da indicação cirúrgica. Fora isso, tem consulta pré-anestésica, risco cirúrgico realizado com o cardiologista ou um médico da clínica médica. Então, assim, antes da execução da cirurgia, tem toda essa equipe. Fora, além de falar dos exames, né? Que vai ter que fazer uma endoscopia, estudar esse estômago, para a gente poder definir a cirurgia. Então, assim, realmente existe um caminho a ser seguido antes da cirurgia bariátrica. Não é só chegar no consultório e marcar, agendar, não. André, comenta pra gente, por favor. Quais médicos eu devo consultar antes de fazer a bariátrica? É uma boa pergunta, né? Mas a pergunta, ela já mostra pra gente que o tratamento cirúrgico da obesidade, ele é multidisciplinar. Então, os pacientes já sabem disso. Para fazer a cirurgia, não é a operação que vai resolver, não é milagre. Então, você tem que fazer um tratamento e um acompanhamento multidisciplinar. No que diz respeito ao preparo pré-operatório para a cirurgia, eu sempre falo com os pacientes que ele tem que passar em pelo menos 5 especialistas. Pelo menos, podendo ser 6 ou 7. Mas ele tem que passar minimamente num cirurgião, né, endocrinologista, cardiologista para fazer um risco cirúrgico desse paciente, anestesiologista, fazer a consulta pré-anestésica e alguns outros profissionais também que são não médicos, que são psicólogo, que é fundamental nesse tratamento multidisciplinar, e o nutricionista. Algumas operadoras e alguns pacientes desejam e necessitam de fazer uma consulta com um psiquiatra, eventualmente um pneumologista, paciente com uma apneia do sono grave, otorrino, enfim. Mas eu diria que são minimamente esses 5 especialistas que o paciente precisa de passar. Qual que é a sua resposta para essa pergunta? Eu acho que vocês falaram muito bem e em relação a isso eu não tenho muito a complementar agora, exceto falar que nós vamos lançar uma série de episódios sobre cirurgia bariátrica, falando da parte da obesidade, falando do tratamento não operatório da obesidade, falando do acompanhamento nutricional, do endócrino, do psicólogo, das técnicas nutricionista, das técnicas de bariátrica, principalmente o bypass gástrico e o sleeve, do acompanhamento após a cirurgia bariátrica, do retorno do peso, da recidiva de peso e
sobre questões que o paciente tem dúvidas e alterações após a cirurgia bariátrica, e a gente vai falar sobre isso tudo em uma série de episódios. E quem sabe a gente não traz alguns pacientes aqui para contar como é que funciona também, né? Eu acho que tem vários pacientes que o nosso vínculo é muito forte e eu acho que temos muitos casos de sucesso. Esse vínculo próximo faz bem e eu acho que a gente pode pensar nisso também, né? Excelente. Trazer pacientes para dar uns depoimentos. Vamos Vamos aproveitar aqui o gancho, Série falar de diretamente com a nossa audiência. Manda mensagem pra gente, porque essa série de cirurgia bariátrica vai ser lançada em breve. A gente está em processo de realização. Manda pergunta no meu Instagram, no Instagram do Lucas, no Instagram do André, pra gente poder responder aqui tudo isso. E, eventualmente, a gente pode fazer até uma rodada de perguntas dessa só sobre cirurgia bariátrica. Muito bom. Acho que está chegando ao fim mais uma A Confraria Cirúrgica Podcast. Se vocês gostaram de participar conosco e dessa vez vocês tiveram uma participação bem efetiva, foi um prazer. Nós contamos com a participação de vocês sempre. Não deixem de curtir, de compartilhar os nossos podcasts. Nós estamos aqui para difundir informação de qualidade. Dr. Caio, alguma informação, alguma orientação, alguma mensagem final? Primeiro, agradecer, né, mais uma gravação aqui com a turma. Agradecer quem mandou pergunta, agradecer quem participou, agradecer quem compartilha nossos vídeos. A gente está aqui trazendo informação baseada em ciência, com seriedade, sempre de uma forma descontraída, uma forma leve, mas sempre baseada em ciência. Fica aqui o meu convite para você assinar o nosso canal, tanto no YouTube quanto no Spotify, a Confraria Cirúrgica Podcast. Temos nos empenhado para lançar episódios semanais e também me seguir lá no Instagram, no @CaioBfontes, onde eu sempre levo informação, compartilho um pouquinho desse nosso dia a dia. Doutor Lucas, o que você tem de mensagem final para passar para quem está nos assistindo? O maior objetivo do nosso podcast é exatamente trazer informação para os pacientes, né? Então, acho que foi um episódio muito legal. A gente trouxe dúvidas de pessoas e pacientes, conseguimos responder puxando ganchos de vários outros episódios que a gente já tinha gravado e foi muito legal. Eu acho que essa interação entre o médico e o paciente, claro, durante um tratamento, mas extrapolando também para essas possibilidades digitais que a gente tem hoje, são muito benéficas e acho que eles podem contar muito com essa turma da confraria para essa interação bem direcionada. Deixo também as minhas redes sociais, o meu Instagram, @lucascalazans, gastrocirurgia. Lá você pode achar o meu contato do consultório, da secretária, pode mandar mensagem. Tem alguns recortes de vídeos. Eu estou sempre à disposição para o que vocês precisarem. Doutor André. Muito bem. Agradecer também estar aqui com vocês hoje. Estamos muito à vontade para fazer isso. Hoje um episódio diferente que o conteúdo veio sendo produzido, vamos falar assim, a partir da interação do nosso público. E isso é muito legal. A gente sempre conta com quem está nos assistindo. Eu acho que tem gente que às vezes fica com vergonha de perguntar também, quando manda caixinha ou mandar um direct. Não tem que ter isso, né? Não tem nada disso. Fiquem super à vontade. É um prazer ter vocês aqui conosco. E vem coisa boa muito em breve também. Curte, compartilha, continua interagindo com a gente. Para quem quiser, pode me seguir lá no @AndréFugioka no Instagram. A gente está sempre à disposição. Acho que por hoje é isso. Tchau, até logo, um abraço. Boa, galera. Bom demais.